Na semana passada, nós nos despedíamos do ano que estava se findando e a palavra de ordem era gratidão, relembrarmos tudo aquilo que Deus fez por nós no decorrer daquele ano. Hoje estamos na primeira semana do ano que está se iniciando e não é um ano fácil, não é um ano qualquer, porque começamos da mesma forma como terminamos, em meio a uma crise séria, motivada por um grave problema de saúde pública, e as perspectivas que se colocam diante de nós não são perspectivas tranquilizadoras. Há imensos desafios a serem enfrentados. Nessa situação, o que é que a Bíblia teria a nos dizer? O que é que a Bíblia teria a nos encorajar? O texto que nos vem à mente numa situação dessa é o texto de Josué, no início do livro, capítulo 1, do verso 1 até o verso 9. Porque o povo de Israel estava também iniciando uma nova era, iniciando um novo momento da sua história. E um grande desafio se colocava diante do povo, que era a conquista da terra prometida. Então o texto nos diz assim: Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao mar grande para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometera dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não tu mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. As palavras de Deus dirigidas a Josué, elas nos servem também como princípios para esse novo ano que se descortina diante de nós. Vivemos também as mesmas expectativas que o povo de Israel, diante do grande desafio que era agora atravessar o Rio Jordão e iniciar o processo de conquista da terra prometida. Grandes desafios se colocavam diante do povo. Grandes expectativas eram feitas ou eram contempladas adiante. Nesse contexto, era muito razoável que o povo se sentisse temeroso, que o povo também sentisse no seu coração ou passasse pela sua cabeça dúvidas a respeito da viabilidade do seu próprio futuro. Mas Deus então fala essas palavras para Josué, e essas palavras nos servem para nós também, diante da situação em que vivemos hoje. E destaco aqui algumas coisas do texto que poderiam servir para nós também nos nossos dias. Deus aqui, ele dá uma ordem a Josué e ao povo de Israel, faz 3 recomendações ao mesmo tempo e, por fim, ele faz uma promessa. A ordem que Deus estabelece para Josué e ao povo é que levantem-se e atravessem o Jordão para tomar posse da terra que Deus havia prometido a Moisés e aos seus antepassados. Então a ordem era essa, não era hora de ficar simplesmente sentado lamentando a morte de Moisés
e enchendo a cabeça de dúvidas. Deus então dá uma ordem: levantem-se e atravessem o Jordão. Ou seja, continuem seguindo em frente. Essa foi a ordem. 3 recomendações Deus faz a Josué. Primeira, seja forte. Então, o que Deus requer de Josué é que ele tivesse coragem. A recomendação de Deus a Josué e para nós também é que continuemos tendo coragem, coragem para seguir em frente, para seguir a ordem do Senhor de nos levantarmos e continuarmos tocando em frente. Uma segunda recomendação na versão que eu acabei de ler, diz ser muito corajoso, mas há outras versões que dizem assim: tenha bom ânimo. É a nossa disposição, a maneira como nós iremos encarar os desafios que virão pela frente. Nós devemos ter não só coragem, mas Deus nos recomenda também termos um bom ânimo, estarmos animados para que enfrentemos as situações que irão surgir no decorrer deste ano. E uma última recomendação que o Senhor faz a Josué e que também nos serve é de que Josué deveria levar em conta a lei que Moisés havia dado ao povo. A recomendação era fazer tudo conforme a lei que Moisés havia repassado para Israel. Em outras palavras, nós devemos continuar seguindo a vontade de Deus, seguindo os princípios de Deus, seguindo os ensinamentos que nós podemos aprender e apreender com o Senhor. Os desafios que se colocam diante de nós só serão vencidos à maneira de Deus, segundo os ensinamentos dele, segundo os princípios dele. Portanto, uma ordem: levantem-se, atravessem o Jordão. 3 recomendações: sejam corajosos, tenham bom ânimo e sigam a minha vontade, sigam os meus ensinamentos, sigam os meus princípios. E por fim, Deus faz uma promessa. E a promessa do Senhor é repetida em 2 momentos, mas o sentido é o mesmo. No último versículo que nós lemos, o versículo 9, diz: porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. A promessa que Deus nos faz é que, independente das circunstâncias, independente dos desafios que se coloquem diante de nós, independente de qualquer coisa, Ele nos promete estar sempre conosco. Onde nós estivermos, Deus estará. Sejam nos momentos bons, sejam nos momentos difíceis, mas a presença de Deus jamais se apartará de nós. Essa é a promessa que Deus faz ou fez a Josué, essa é a promessa que Deus faz também a nós. Como então encararmos esse ano tão cheio de desafios que nós temos pela frente? As palavras de Deus a Josué nos apresentam um conforto imenso, desafios também imensos. E no final de tudo, o que nos resta é confiarmos em Deus, é repousarmos nas promessas de Deus e confiarmos nas suas recomendações para as nossas vidas. Tenhamos coragem, tenhamos bom ânimo, sigamos ou continuemos seguindo os princípios de Deus, vivendo as nossas vidas de acordo com os princípios de Deus e tendo a plena certeza de que Ele jamais se apartará de nós. Que Deus assim nos abençoe.